Ótima tarde para você, bem-vinda, bem-vindo ao Boletim Legislativo desta quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Na edição de hoje, a gente mostra o balanço da sessão de Câmara e o trabalho dos vereadores em plenário. Também vamos falar sobre educação. Hoje é o Dia Municipal de Combate à Evasão Escolar. A data reforça a importância de debater políticas públicas para garantir que os estudantes concluam os estudos. Então fica por aí que o boletim já começou. Durante a 17ª sessão do ano, os vereadores analisaram documentos e também debateram temas de interesse público. Vamos ver os detalhes do trabalho realizado em plenário. Entre os mais de 100 documentos apreciados durante a 27ª sessão do ano estavam requerimentos, indicações e moções. A maior parte das indicações solicitavam serviços de manutenção pública na cidade, como melhorias na iluminação pública de bairros da região norte, revitalização de asfalto, reparos e reformas em playgrounds e podas de árvores. Os requerimentos também cobravam ações de manutenção pública, mas também informações sobre atendimentos na saúde, fornecimento de água na cidade, ronda policial em alguns bairros e explicações sobre o motivo da queda de uma árvore na Avenida Cassiopeia. No Pinga-Fogo, período em que os vereadores vão à tribuna, os principais assuntos abordados foram violência doméstica, fiscalização, saúde emocional, segurança e cultura. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, lamentou o aumento dos casos de violência contra a mulher no país. Ela cobrou maior eficiência das medidas protetivas e destacou o papel do poder público na garantia dos direitos e segurança das mulheres. Amélia ainda denunciou uma situação de assédio ocorrida recentemente em um ônibus da cidade. Lino Bispo, outro orador a usar a tribuna, criticou o atraso na conclusão das obras de uma escola do bairro Dom Pedro. Em um vídeo exibido em plenário, familiares reclamaram das condições estruturais e de segurança do prédio que estariam atrapalhando as atividades e as aulas dos alunos. Já o vereador Sena demonstrou apreensão com a repercussão dos bebês reborns, bonecos ultra-realistas que têm ganhado destaque na mídia e também na sociedade. Segundo o parlamentar, pessoas estariam levando os bonecos para receber atendimento nas unidades de saúde, congestionando a rede pública. Sena informou que deve apresentar um projeto para multar esse ato. Ainda segundo o vereador, ele também irá protocolar outro projeto na Câmara, mas para coibir os fluxos na cidade. E a cultura foi o tema abordado pela vereadora Juliana Fraga. Ela reclamou de cortes nas oficinas culturais da cidade, falta de transparência nas ações da pasta e atraso na elaboração do Plano Municipal da Cultura de São José. Segundo Juliana, investir em cultura é investir em desenvolvimento econômico e social. A vereadora ainda citou uma ação social na cidade focada na conscientização e combate de casos de abusos de crianças e adolescentes. Nesse tema, Juliana pediu a criação de políticas públicas na área. Como forma de prestação de contas, o vereador Renato Santiago apresentou um vídeo com o resultado de uma cobrança ao poder público para avaliar a situação de uma rua que estaria sofrendo infiltração no bairro Nova Michigan. O vereador também fez pedidos de melhorias viárias em diversos pontos da região oeste e comentou sobre a execução de um projeto esportivo para implantar um campo de futebol na região norte. O vereador Marcelo Garcia também fez uso da tribuna. Ele parabenizou um projeto social da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Chácaras Reunidas, que ofereceu à comunidade atendimento psicológico, corte de cabelo, bazar solidário e atrações para as famílias. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde.
Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Ainda sobre a atividade parlamentar, os vereadores da Comissão de Educação se reuniram para tratar de assuntos relacionados às demandas e também necessidades tanto dos professores quanto dos alunos da rede pública de ensino. Uma reunião estratégica. No segundo encontro da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara, os vereadores Cláudio Apolinário, Juliana Fraga e Fernando Petit traçaram objetivos e discutiram o plano de trabalho da comissão em 2025. Bom, a comissão ela tem um papel fundamental na educação da cidade, uma vez que ela fomenta, ela busca as informações, então ela não é um braço auxiliar do governo, muito pelo contrário, ela é um órgão de análise onde ela vai analisar, inclusive, e ajudar o governo com as proposituras. Então o nosso cronograma agora para o ano de 2025 é ir nas escolas, visitar as estruturas de assistência social, para promover e para propor ao governo ações que sejam úteis para a nossa sociedade. Durante a reunião, os vereadores debateram sobre os desafios da educação no município. A inclusão foi o assunto de maior destaque. Para a vereadora Juliana Fraga, relatora da comissão, ainda faltam políticas públicas que garantam um ambiente escolar mais acolhedor para todos os alunos. Nós falamos bastante sobre a questão da educação especial, da inclusão, né? Isso é um tópico, é um assunto que nós vamos abordar na Comissão de Educação profundamente. Mas nós temos denúncias que com certeza nós traremos para a comissão, nós temos visitas para fazer nas escolas, nós queremos ouvir mais os professores que estão ali, né, na linha de frente, em sala de aula. Então, assim, são várias frentes. Uma das soluções apresentadas foi a criação de uma cartilha educativa para conscientizar alunos sobre o transtorno do espectro autista e sobre a síndrome de Down. De acordo com o vereador Fernando Petit, membro da comissão, o objetivo é levar essa cartilha para as escolas municipais como forma de ampliar o conhecimento, a inclusão e o respeito. A cartilha para a educação, né, das crianças, né, falar um pouco sobre o autismo, sobre síndrome de Down, enfim, falar sobre a criança atípica já é um sonho antigo e acredito muito que com a força da Comissão de Educação, né, são 3 vereadores, eu, o vereador Cláudio Apolinário, que é o presidente, a vereadora Juliana, a gente ganha uma força para que a gente possa levar esse assunto para as escolas. Eu reparei em muitas ações que a gente tem junto a crianças, jovens, ainda falta essa educação para saber respeitar as crianças, né? E um dos principais objetivos da Comissão de Educação é trabalhar em conjunto com a comunidade para solucionar os problemas atuais da educação de São José. Segundo o presidente da comissão, o vereador Cláudio Apolinário, o grupo deve realizar audiências públicas com pais e professores e também visitar escolas do município para acompanhar de perto as demandas da comunidade escolar. Nós temos programado para este ano 2 audiências públicas, que acontecerão no mês de agosto e no mês de outubro. Uma delas a gente pretende falar sobre a questão das necessidades especiais, sobre educação especial, e depois vem uma outra em outubro que a gente está discutindo o tema de forma mais efetiva. Mas o ponto-chave é exatamente esse, é ouvir, inclusive em uma das audiências, nós queremos homenagear os pais e trazer a ideia de palestra. Então a gente vai ter um misto, uma audiência pública onde a gente quer ouvir os pais, nós queremos trazer palestras que vão levar os pais ao entendimento de o que é cuidar de uma criança especial. Pois é, fiscalizar e acompanhar de perto o trabalho que é desenvolvido nas escolas aqui do município é papel dos vereadores, que também criam legislação que ajuda a melhorar a qualidade do ensino e busca fortalecer a educação. É o caso da lei que estabelece o 21 de maio como Dia Municipal de Combate à Evasão Escolar. Uma carteira vazia em uma sala de aula pode ser um sinal de alerta. É que, às vezes, não se trata de uma simples falta, mas do abandono dos estudos. Essa interrupção é chamada de evasão escolar, problema que impacta a educação e o desenvolvimento social do país. São muitos impactos, dentre eles, o próprio rendimento escolar do estudante, o aumento da desigualdade social, o aumento dos índices de violência, atividades ilícitas e também a dificuldade em se colocar no mercado de trabalho. Em São José dos Campos, 21 de maio,
é o Dia Municipal de Combate à Evasão Escolar. A data reforça a luta contínua contra o abandono dos estudos e a importância de manter crianças e adolescentes na escola. Todo dia de ausência se torna um hábito, né? Então a frequência também se torna um hábito, assim como o hábito de estudo, né? Então a gente entende que ele tem que estar todos os dias na escola. Então para isso existe toda uma rede aí, né, do serviço social, da psicologia, que no caso da ausência a gente quer entender qual é a motivação para que essa ausência ocorra, justamente para que ela não aconteça. Entre os principais motivos que provocam a evasão escolar estão o fato de alguns alunos terem que trabalhar, a gravidez na adolescência ou a dificuldade de acesso à escola, seja pela distância ou não terem dinheiro para o transporte, questões sociais que impactam o desenvolvimento educacional. A gente precisa garantir que esses jovens voltem ou que tenha pelo menos uma política que auxilie financeiramente mesmo, esses jovens ficarem ou com programa de estágio. Então a gente precisa procurar meios para que esses jovens não se afastem por causa do trabalho, mas que fiquem na escola. O cenário nacional é alarmante. Cerca de 70 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica. Em São José, dados do INEP apontam que pouco mais de 2% dos alunos da rede estadual abandonaram o ensino médio em 2023, um total de 637 estudantes. O grande desafio é realizar a busca ativa. Então, a busca ativa é realizada pela equipe gestora através do monitoramento diário da frequência dos estudantes, através de contato telefônico, WhatsApp, carta registrada com os estudantes e responsáveis. Posteriormente, convocação desses responsáveis para comparecer à escola, para tomar ciência de uma situação de inassiduidade apresentada pelo filho, pelo estudante, e acionar os órgãos de defesa, de proteção à criança e ao adolescente, através do Conselho Tutelar, Ministério Público em especial. Já a rede municipal apresenta contraste positivo. Segundo a Secretaria de Educação e Cidadania, os índices de evasão são próximos a zero, resultado do acompanhamento diário da frequência e desempenho dos alunos pela gestão escolar e comunidade. O primeiro procedimento é ouvir a família, né, para ver se há uma justificativa aí, de saúde, algo nesse sentido que a gente possa estar auxiliando. No caso de não haver uma justificativa, claro, a gente precisa de notificação aí do Conselho Tutelar, que é o nosso parceiro, que é a parte legal, né, prevista em lei, que vai tomar as medidas cabíveis. Para combater a evasão, as estratégias incluem tornar a escola acolhedora e o ensino atrativo, investir em aulas dinâmicas, tecnologia, formação de professores e programas que estimulem o prazer de aprender é fundamental. A rede tem investido muito no uso de plataformas educacionais, atendendo aí as necessidades, né, digitais, né, tecnológicas, investir muito nas Olimpíadas científicas, projetos de STEM, aulas olímpicas. Então, são muitas oportunidades que a rede oferece. A luta contra a evasão é coletiva, da escola à família, do poder público à comunidade. O desafio é garantir não só o acesso, mas a permanência na escola. A Câmara de São José dos Campos defende o incentivo à educação como pilar de uma sociedade mais justa. Divulgando, tentando trazer para a cidade os programas que bolsa de estudo. Nós, os legisladores daqui do município, tem que buscar meios fora de educação para garantir que esses adolescentes tenham alguma renda, tenham algum auxílio, tenham algum benefício para que eles fiquem na escola. Vamos seguir na pauta educação, agora com dados que mostram que 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Número bastante expressivo, né? Esse é o tema de hoje do quadro Boletim Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista.
3 em cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Na prática, isso significa que muitas pessoas, mesmo sabendo ler e escrever, não conseguem interpretar e entender um texto, ou até mesmo resolver problemas simples do dia a dia envolvendo a leitura e a matemática. Os dados foram divulgados pelo INAF. E para entender melhor o assunto, vamos conversar com a Maria Angélica, que é mestre em educação e professora da Univap. Maria, muito obrigado por topar o convite, para a gente poder entender um pouco, né, o que significa na prática o analfabetismo funcional. Olá, eu que agradeço. Então, o analfabetismo funcional, ele é avaliado, né, pelo censo como a pessoa que só consegue ler e interpretar um bilhete simples, ou seja, ele está no nível bem elementar, né, da alfabetização. Perfeito. E dentro dessa perspectiva, né, qual que é o impacto para o país e no dia a dia das pessoas também, sendo analfabeto funcional? Esse impacto é muito forte porque nós vivemos numa sociedade, a gente fala grafocêntrica, né, centrada na escrita. Então, ou seja, só para você ler e compreender o bilhete simples, isso é pouco, uma vez que o próprio mercado de trabalho hoje, para qualquer função, ele exige o fundamental completo, né, ou educação básica completa, que vai até o terceiro ano do ensino médio. Por quê? Porque as atividades hoje econômicas, as funções, elas também são complexas, uma vez que a gente vive numa sociedade cada vez mais tecnológica, né, onde a leitura e escrita, né, e a compreensão desse universo letrado exige também um leitor que saiba para além de ler e escrever um bilhete simples. Justamente, né, dentro da pesquisa, foi a primeira vez que ela trouxe o recorte no ambiente digital. E foi apontado que entre os jovens de 15 a 29 anos, 36% tem desempenho digital bem apurado, né? Mas quando você traz esse recorte para os mais velhos, esse número diminui. As pessoas de 55 até 64 anos, somente 6% tem alto desempenho digital. Num ambiente tão conectado, né, o que isso representa também? Aí a gente vai para um outro conceito, que a gente diz que a pessoa mais jovem, ele já nasceu, né, num universo digitalizado. Então, ele desde cedo, ele já convive com essas mídias digitais, ou seja, ele já é usuário dessas mídias, dessas tecnologias, né? Diferentemente, né, ele vai fazer parte do grupo dos nativos digitais. Essa faixa de 50 para cima, ele vai o quê? Ele não pegou essa geração, ele não pegou essa fase onde isso estava na escola, estava no cotidiano, estava nas famílias. Então, realmente, é onde a gente tem que trabalhar essa questão desse letramento digital, ou seja, ensinar a usar, né? Então, desde a escola, claro, sabendo usar, sabendo como usar, né? Então, novamente, a gente pontua aí a função da escola, enquanto também colaborando. Hoje nós temos projetos de educomunicação, para você fazer podcast, você fazer rádios, você usar a linguagem digital, né, de uma maneira para o quê? Para te inserir no universo do conhecimento. E dentro da pesquisa também foram feitos outros recortes apontando a questão da desigualdade. Pessoas pretas, pardas, indígenas têm um nível maior, né, de analfabetismo funcional também. Por que isso acontece? Historicamente, esse grupo sempre foi bem a exclusão, por quê? Como você mesmo colocou, é a questão socioeconômica. Historicamente, quem é o perfil do analfabeto? É aquela pessoa que teve dificuldade de aprendizagem na época, da idade certa, ou seja, né, dos 6 aos 8, 9 anos, ele acaba reprovando a primeira e a segunda série, às vezes mais de uma vez, então ele era excluído. A própria escola, às vezes, não entendia as suas dificuldades, não tinha um projeto, não tinha, às vezes, nem mesmo um olhar diferenciado para essas dificuldades. Então, ele saía. O outro aspecto é que muitos saíam para ajudar na renda familiar da família, né? Compor essa renda, ajudar nesse orçamento. Então, ele sai para a questão do mercado de trabalho para trabalhar. E depois, quando cresce, ele sente falta dessa lacuna, porque desde sempre a escola, o acesso, o domínio da leitura e da escrita é uma competência super importante na vida, né? Não só para a empregabilidade, mas como enquanto cidadania, né?
É um dos elementos de você se sentir um cidadão pleno, participando da sociedade atual, dos seus desafios, é você também ser uma pessoa alfabetizada e bem alfabetizada, né? Então, infelizmente, ainda o grupo de exclusão de maior índice que nós vamos ter em relação ao baixo desempenho na alfabetização, né, e nos anos de escolaridade, se encontra nessa população preta, parda, periférica, os grupos indígenas. E o que pode ser feito, né, para poder reverter esse quadro, melhorar os índices da população em geral? Aí a gente já vai para a questão das políticas públicas, a importância de o Ministério da Educação, as secretarias estaduais, as secretarias municipais terem projetos específicos e essa escola ser mais atraente. Por quê? Esse adulto, diferentemente da criança, ele já tem um conhecimento de mundo. Então essa escola tem que ser com projetos que atendam às suas necessidades. Um currículo contemplando que ele só não domina a leitura e escrita, mas ele tem todo o conhecimento aí para que ele possa ter um bom desempenho. Então, partir do quê? De situações significativas, de temas geradores, né? Aprender a fazer um currículo, né? Se ele trabalha na questão da construção civil, trabalhar pesos e medidas de uma maneira diferenciada. Então, projetos que atendam à sua necessidade e buscando sempre essa questão, pensando que eu estou ajudando esse cidadão a exercer plenamente esse direito, né? A alfabetização é um direito que está na Constituição. Então, um direito que ele tem que ser garantido independente da idade. E quanto melhor na idade certa, mais o país vai estar cumprindo o seu papel. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, pelas explicações. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. A gente confere agora as vagas de emprego abertas no PAT. São oportunidades em diversas áreas. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de obras, analista contábil, atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de costureira, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, auxiliar operacional de logística, balconista de açougue, carpinteiro de obras, chefe de serviços de limpeza, consultor de vendas, consultor de viagem, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, cuidador em saúde, eletromecânico de manutenção de elevadores, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, estoquista, fisioterapeuta, jardineiro, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, mecânico de refrigeração e climatização, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão guincho pesado com muque, operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias, operador de máquinas fixas em geral, operador de processo de produção, operador de teleatendimento ativo, pedreiro, promotor de vendas, psicopedagogo, representante comercial autônomo, servente de pedreiro, técnico de edificações, técnico eletrônico de manutenção industrial, técnico mecânico e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de ajudante de obras e analista de marketing. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E quarta-feira tem dicas para quem busca sucesso nos negócios. É o quadro Empreende Sebrae. Meu nome é Yuri Solano Sirobaba, sou analista de negócios no Sebrae São Paulo e eu já quero conversar com você, empreendedor, sobre como você pode se adaptar às mudanças do mercado sem perder o controle das operações. Um grande erro que costuma aparecer aqui no Sebrae é aquele empreendedor que está muito focado no microgerenciamento. Microgerenciamento significa que o empreendedor está focado apenas em uma parte da operação. É importante que ele tenha a consciência de toda a operação, o que nós chamamos de macrogerenciamento. Então, se ele conseguir delegar funções, se o empreendedor conseguir estipular indicadores, ele vai conseguir controlar a produção,
mesmo que ocorram mudanças, ele vai estar enxergando, vai estar visível para ele aonde são necessários os ajustes. E como será que fica o tempo aqui na cidade? Vamos ver na previsão. Na tarde desta quarta-feira, o clima segue quente e com o céu nublado. A máxima esperada será de 27 graus, com mínima de 13 graus. Já amanhã, quinta-feira, o dia também será ensolarado. No fim da tarde, pode chover. A máxima será de 25 graus e a mínima será de 17 graus. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Todas as reportagens vão ficar disponíveis no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Se quiser rever, é só acessar. A gente fica por aqui. Tchau, tchau!